E aí galera, como vai? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre um tema bem interessante. Vejam só, elaborando a questão de pesquisa e desenvolvendo o plano de estudo. Esse tema é importante para quem quer fazer artigos científicos, para quem vai fazer projetos de mestrado, para quem ainda está meio perdido para onde vai com sua pesquisa. Lembre de curtir nossa página no Facebook, Neto Paixão Prof. Também tem um canal no YouTube, tá bom? As hashtags sempre que eu digo sempre no fim. Neto Paixão Prof, enfermagem porque amo, residências multi e enfermagem. Vamos lá. Questão de pesquisa. A questão de pesquisa, ela pode ser definida como uma incerteza que o investigador pretende resolver ao realizar um estudo. Ou seja, o que é que o investigador ele quer responder? Qual é a pergunta dele? Isso vai gerar uma incerteza. Pronto. Então daí vai ser incerteza que o investigador pretende resolver quando ele realiza um estudo. É importante que a questão de pesquisa ela sempre gere um plano de estudo. Para isso, o plano de estudo ele deve ser factível e válido. Lembrem sempre dessas duas expressões. Um plano de estudo ele deve ser factível e válido, e o plano de estudo ele vai ser construído a partir da questão de pesquisa. A questão de pesquisa vai ser a questão norteadora do estudo, ou seja, para onde o estudo vai, de onde ele vai partir, o que é que vai motivar a construção desse estudo. É a questão de pesquisa que tem que responder isso, é essa ansiedade que ela tem que responder. Analisando aqui o quadro, a gente vê bem isso. Ó. A gente tem uma verdade no universo, nós temos a nossa questão de pesquisa, aquilo que a gente quer responder. A gente vai observar também como o estudo ele vai ser delineado, como o estudo ele vai ser construído, de que forma a gente vai analisar e vai conduzir aquele estudo, e isso vai gerar então a nossa verdade no estudo, ou seja, isso vai gerar o nosso plano de estudo. Dentro do plano de estudo e dentro da construção do estudo, aí vamos ter erros, vamos ter vieses, vamos ter inferências que vão acontecer no estudo, mas o ponto importante que a gente vai focar nesse momento é esse quadro aí que está marcado. A questão de pesquisa ela é evoluindo para o plano de estudo. Agora, como é que surge a nossa questão de pesquisa? Qual é a origem da questão de pesquisa? Para o pesquisador experiente ele pode partir de próprios estudos anteriores dele. Então ele já vinha pesquisando sobre um tema por um tempo. Isso vai fazendo com que outras questões de pesquisa surjam a partir de estudos anteriores que ele construiu. A questão de pesquisa, ela tem que responder sempre ao interesse da pesquisa. Ou seja, o meu interesse é esse. Agora a questão de pesquisa ela é válida, ela está respondendo esse interesse da pesquisa que eu quero. Quando a questão de pesquisa ela não pode ser transformada num plano de estudo factível, o pesquisador pode satisfazer seu interesse de pesquisa formulando outra questão. Às vezes a gente pensa em escrever sobre algo, pesquisar algo, mas daí a gente percebe que essa questão de pesquisa que a gente elaborou, ela não vai ser viável, ela não vai ser factível. Nós não vamos ter condições de responder essa pergunta, ou é uma pergunta que não é válida, talvez ela não tenha, ela não cumpra nenhum objetivo. Mas isso não quer dizer então que a gente deva abandonar o nosso interesse da pesquisa. Vamos supor que eu tenha interesse sobre estudar a hipertensão arterial sistêmica. Pode ser que a questão de pesquisa que eu pense a princípio ela não consiga ser respondida. Mas o interesse sobre hipertensão arterial sistêmica ele deve continuar. Apenas talvez a gente tenha que mudar o rumo. Como é que a gente muda o rumo? Mudando ou reformulando a questão de pesquisa que a gente pretende responder. O primeiro passo para a gente determinar a questão de pesquisa, porque às vezes o ponto mais difícil é a gente chegar na questão da pesquisa. Nós temos o interesse, hipertensão, diabetes, estresse, qualquer doença ou qualquer tema é o nosso interesse de pesquisa, mas a gente, principalmente o aluno da graduação, ele tem a dificuldade de formular a pergunta de pesquisa. Agora, qual é o primeiro passo para isso? O domínio da literatura. O domínio da literatura é imprescindível para a gente construir ou elaborar uma questão de pesquisa. Então, se o meu interesse é sobre diabetes mellitus, é preciso que eu pesquise, que eu domine a literatura mais recente. Vamos pensar em um prazo de 10 anos,
A gente pode fechar um pouco menos, 5 anos, a depender do caso. Mas é preciso que eu analise a literatura, o que é que os pesquisadores têm falado sobre diabetes mellitus nesses últimos anos. Por certo que isso vai me dar um norte. Isso vai me fazer com que eu conheça mais o tema e que daí então eu consiga formular uma questão de pesquisa. O domínio da literatura, portanto, ele é um precursor para uma boa pesquisa. Depois disso, devemos fazer revisão sistemática. A gente deve analisar então o que a literatura fala sobre aquele tema, a gente deve colocar determinantes sobre isso e a partir daí nós vamos ver o que é que a literatura ela aborda sobre o tema e o caminho que ela pode nos levar, para onde ela pode nos conduzir. É importante também que participemos de congressos, de fóruns, de debates sobre o tema. Para os estudantes de graduação, isso é imprescindível, que a gente esteja participando sempre desse congresso, porque isso vai fazer com que a gente tenha mais contato com outros pesquisadores, com pesquisas recentes, com novidades sobre o tema. Além de gerar vínculos com especialistas. Na faculdade, o primeiro passo é o vínculo com os professores, e hoje, com a facilidade da internet, a gente pode gerar vínculo com autores, inclusive. A gente pode ver outros pesquisadores através do currículo Lattes, analisando o currículo das pessoas, analisando a produção literária que eles têm feito. A gente pode então criar vínculo com as pessoas. Isso vai fazer com que a gente se aproxime do tema e vai facilitar o nosso trabalho de elaborar uma questão de pesquisa. Novas ideias e técnicas, elas são elaboradas, elas são mostradas em artigos recentes, artigos científicos sobre o tema. Então é preciso que a gente sempre beba da fonte. Os livros são muito bons, mas é preciso também que a gente tenha cuidado para a gente não analisar um livro muito antigo. Portanto, os artigos científicos eles são interessantes nesse ponto. Além sobre os congressos, fóruns também, como já discutimos, eles também são importantes para mostrar os trabalhos recentes da área. Quando a gente participa desses congressos, um ponto importante que os autores sempre chamam a atenção é que a gente converse com os palestrantes. Pode ser que a gente fique um pouco tímido de conversar com um palestrante, às vezes o palestrante é um doutor, um pós-doutor, alguém muito famoso, mas no geral essas pessoas elas são abertas para novos pesquisadores, novas ideias, pessoas que se interessam pelo tema. Portanto, é importante sim que a gente converse com os palestrantes. E através das novas tecnologias, vamos analisar novas percepções sobre os problemas conhecidos, o que vai gerar novos paradigmas. Ou seja, é a gente olhar para o mesmo problema de um ângulo diferente. Então, se a gente analisa hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, câncer ocupacional, são problemas conhecidos. Mas como é que a gente pode olhar para esses problemas conhecidos por um ângulo diferente? Para isso, as novas tecnologias elas serão úteis para observarmos novos paradigmas. É importante também que nós tenhamos uma imaginação sempre ativa. Usar a imaginação para o bem, ou seja, para investigarmos, para conhecermos novas coisas, para elaborarmos boas questões de pesquisas. Quando a gente está dentro de um ambiente hospitalar, numa clínica, cuidando de um paciente, especialmente para os profissionais de saúde, é importante que a gente tenha essa observação cuidadosa de paciente, que a gente analise com cuidado tudo aquilo que pode ser novo, tudo aquilo que pode ser uma pergunta nova, algo que nunca foi estudado, algo que nunca foi respondido. A atividade de docência para aqueles que dão aula também é importantíssima. A gente sabe que o professor, ao se preparar, ele tem que preparar para a aula, ele tem que estudar, ele tem que preparar material. E a atividade de docência, no geral, ela faz com que o professor ele seja mais criativo. Então vai fazer com que ele pense em outras questões, questões novas para passar para os alunos. Então também a docência ela mantém a imaginação do pesquisador ativa. Novos métodos são importantes, tá aí a questão da criatividade, como olharmos de forma diferente para problemas conhecidos e persistência. A gente não pode desistir de um tema meramente por conta da primeira dificuldade que surgiu, como nós vimos. Teve dificuldade em elaborar uma questão de pesquisa? Muda a questão de pesquisa, pensa novamente, investiga, pede auxílio a pesquisadores já conhecidos. A gente não precisa abandonar o interesse da pesquisa. É muito comum a gente ver alunos de graduação, vai começar a fazer o trabalho de conclusão de curso e vem mil coisas na mente.
Aí o aluno então ele pensa em um tema, ele quer falar sobre aquele tema, daí ele começa a ver dificuldade. E no geral o aluno ele passa para um assunto completamente diferente, mas isso não é o ideal. É importante que o aluno tenha persistência. Então, se tem um interesse de pesquisa, continua com esse interesse de pesquisa. Apenas observa de outro ângulo, apenas observa de outra forma, tenta mudar o foco da questão, mudando a questão de pesquisa. É importante também, especialmente para o pesquisador inexperiente, ter um bom mentor, um orientador. Né? Um orientador que vai orientar no trabalho de conclusão de curso, na tese de mestrado. É importante que o aluno ele se torne um aprendiz desse mentor, desse orientador. O mentor ele vai guiar o aluno pelo caminho certo. É uma pessoa já experiente no caminho da pesquisa, então vai indicar, olha, é melhor você seguir tal caminho, é melhor você seguir o outro caminho. Vai indicar sempre o caminho mais curto. Não quer dizer que seja mais fácil, mas vai indicar o caminho correto. O mentor, de um modo geral, ele vai oferecer recursos, ele vai oferecer alguns exemplos, né? São exemplos que a literatura nos traz. Escritório, banco de dados. O banco de dados é sempre uma questão muito importante. Pesquisadores conhecidos já trabalham com banco de dados, acesso a pacientes, enfim. É tudo que o pesquisador inexperiente precisa. Daí a importância de escolher um bom mentor. O bom mentor, a escolha dele deve ser feita primeiro de acordo com o interesse da sua pesquisa. Então eu tenho que escolher alguém que tenha experiência, que tenha know-how na área de interesse. Segundo, é sempre importante que seja feito um pacto, um contrato, assinatura de um contrato com seu orientador, com seu mentor. Por quê? Ambos têm responsabilidade sobre o tema. Tanto o aluno quanto o orientador terão extrema responsabilidade na construção da pesquisa. Então é preciso que os dois estejam atentos, que os dois saibam sua responsabilidade, saibam qual é o seu papel. Por isso a importância de construir esse pacto com o orientador. Agora, quais são as características de uma boa pesquisa? Analisem com carinho aqui agora esse ponto. Características de uma boa questão de pesquisa. Uma questão de pesquisa, para levar um plano de estudo, ela deve ser, primeiro, factível. Ou seja, tem que ser algo real. Algo que você possa transformar numa pesquisa. Não pode ser algo irreal, algo ilusório. Segundo, interessante. Não adianta também a gente ficar sempre falando mais do mesmo, repetindo temas, falando a mesma coisa. Preciso que se gere coisas novas. Já estou até me adiantando, porque é até um pouco redundante. A questão de pesquisa, para ela ser nova, para ser interessante, ela tem que ser nova, porque questões antigas já não são mais interessantes, já foram respondidas. Portanto, deve ser factível, interessante e nova. Além disso, obviamente, vamos analisar as questões éticas. Você jamais vai construir, vai investigar algo que seja antiético e que seja também de relevância. A questão tem que ser relevante, tem que ser algo que a gente possa trazer uma resposta para a sociedade. Não pode ser algo que não tenha nenhum valor científico, que não agregue conhecimento, que não seja útil. A gente chama assim, as características ela tem que ser finer, factível, interessante, nova, ética e relevante. Quando a gente analisa a factível, vamos analisar o número de sujeitos. A gente vai fazer uma estimativa preliminar do tamanho da amostra do estudo. Será que eu consigo responder a minha pesquisa com estimativa da amostra que eu vou ter? Vamos supor, tem questões de pesquisa que você vai responder com 20 mil pessoas. Será que isso vai ser factível? Eu vou ter acesso? Eu vou ter condições de investigar 20 mil pacientes? É preciso também ter um domínio técnico. O que seria isso? Habilidades, equipamentos, experiência para gerar o estudo. Vamos analisar tempo e custos envolvidos. Estimar os custos do projeto. Eu vou ter dinheiro para cobrir os custos? Alguma agência financiadora vai me ajudar, vai apoiar o meu estudo e vai financiar a pesquisa? Será que vai demorar muito tempo? Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um trabalho de conclusão de curso, eu quero fazer um estudo de coorte que vai durar um ano. Impossível, não vou ter condições de realizar, vai ser muito custo, muito tempo. Vamos pensar também no escopo, reduzir o escopo e focar somente nos objetivos mais importantes. Às vezes uma questão de pesquisa, ela gera questões secundárias, ela gera outras questões de pesquisa.
mas deve focar na questão de pesquisa mais importante, aquilo que de fato a gente quer responder. A gente não tem como responder a todas as questões do mundo. E a possibilidade de financiamento, que é algo interessante. Não é determinante, mas é interessante. Sendo possível um financiamento, é sempre muito bom, né, para a gente fazer uma pesquisa mais bem feita. Interessante. A pesquisa ela tem que ser de interesse do pesquisador, do mentor, além de agências de financiamento. Por quê? Se eu quero um financiamento e minha questão de pesquisa não for interessante, as agências não irão financiar. Então ela tem que ser interessante para essas três partes: pesquisador, orientador e agência de financiamento. Nova. A questão de pesquisa deve ser inovadora, deve ser original, deve gerar informações novas. Por isso a gente vai pesquisar na literatura, vai pedir a opinião de pesquisadores interessantes e perguntar: a questão de pesquisa é nova ou isso já foi respondido? Se já foi respondido, vamos mudar a questão de pesquisa. Ética. Uma boa questão de pesquisa, obviamente, ela deve ser ética, dentro dos preceitos ético-morais. Relevante. Devemos imaginar o desfecho da pesquisa e considerar como cada um poderia trazer avanços para o conhecimento científico. Então, se não trouxer um avanço, se não trouxer um conhecimento novo, ela não vai ser relevante. As agências de fomento elas dão ênfase na relevância do projeto. Analisem bem isso, pensem bem nisso. Agora, desenvolvendo a questão de pesquisa e o plano de estudo. Questões principais e secundárias. Muitos estudos têm mais de uma questão de pesquisa. Por isso, uma estratégia sensata é determinar uma única questão de pesquisa que vai nortear o estudo e o tamanho da amostra. O restante serão questões secundárias. Se essas outras questões elas forem até relevantes, elas podem ser respondidas no estudo. Se não, a gente pode ou abandoná-las ou então até guardá-las para um outro estudo. Se ela for muito interessante, ela pode virar uma questão de pesquisa principal para outro estudo. Ou de repente, pode ser que a gente comece com uma questão principal, daí a gente perceba que a questão secundária que surgiu é mais interessante do que a questão principal. E pode ser que a gente mude o alinhamento do estudo e essa questão que antes era secundária, ela se torne então uma questão principal. Tá ok, galera? Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa é uma aula curta apenas para analisarmos aí questões importantes sobre questão de pesquisa. Isso é sempre muito útil quando a gente está começando então uma pesquisa, um trabalho acadêmico, um artigo científico, um projeto de mestrado. Ok? Sempre vamos começar então com a questão de pesquisa. Lembrem sempre, por favor, curtir aí a fanpage no Facebook, Neto Paixão Prof. Também tem um canal do YouTube. Curtam, por favor, apoiem, esse vídeo será postado lá, ok? Tchau, tchau, abraço para todos.